perigo da deriva. Viver no piloto automático. Em sua entrevista com o Diabo, Napoleão Hill descreve um fenômeno que é um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade: a deriva. Viver sem um propósito claro, sem direção, sem saber realmente o que se quer da vida, é o que Hill chama de derivante. Essa condição é, para ele, a principal razão pela qual tantas pessoas acabam vivendo em uma rotina monótona e sem significado, sem a realização de seu potencial máximo. O conceito de derivante se refere a todos aqueles que, por uma série de fatores, permitem que sua vida seja guiada pelo acaso, pelas influências externas ou simplesmente pela falta de iniciativa. A maioria das pessoas vive sem uma visão clara de futuro, sem planos concretos e sem a coragem de seguir um caminho próprio. Elas são, em muitos casos, dominadas pelas circunstâncias e não pela sua própria vontade. A falta de direção faz com que essas pessoas se deixem levar pelos ventos da vida, indo para onde as situações as conduzem, sem questionar se realmente estão no caminho certo. Esse estado de deriva não acontece de forma abrupta, mas se instala lentamente com o tempo. É um processo sutil que se desenvolve por meio de hábitos diários, escolhas impulsivas e a falta de reflexão. O ser humano tem a tendência de seguir o fluxo da vida, sem questionar o que está realmente acontecendo em sua mente e em sua jornada. Muitas vezes, ele se perde no turbilhão das obrigações diárias, do trabalho repetitivo e da busca por uma sobrevivência material que o afasta de seus próprios sonhos e desejos mais profundos. Essa condição de deriva é alimentada por diversas forças externas, como o sistema educacional, as mídias de massa e até mesmo as expectativas sociais. A educação tradicional, em vez de promover o pensamento crítico e a autonomia, tende a reforçar o conformismo. O ensino está estruturado para criar bons funcionários, não líderes. A escola não ensina a questionar ou a desenvolver uma visão própria do mundo, mas sim a seguir regras e a se encaixar em padrões estabelecidos pela sociedade. A imposição de um currículo rígido, a pressão por boas notas e a disciplina excessiva têm como objetivo criar uma geração que seja facilmente controlada e obediente, em vez de criativa e questionadora. As mídias de massa também desempenham um papel fundamental na manutenção dessa deriva. Jornais, revistas, televisão e redes sociais inundam as mentes com distrações superficiais e informações que não contribuem para o crescimento pessoal ou para a reflexão profunda. O medo, a dúvida e o consumo de conteúdos irrelevantes servem para manter as pessoas ocupadas, mas não realizadas. Enquanto a sociedade se perde em notícias sensacionalistas, fofocas e entretenimento vazio, as oportunidades de pensar, questionar e se aprofundar nas questões essenciais da vida vão se esvaindo. A informação muitas vezes se transforma em uma forma de controle, distraindo as pessoas de seus próprios desejos e objetivos. O papel das mídias não é apenas de fornecer entretenimento, mas de formatar as mentes de acordo com as necessidades de quem controla essas informações. As empresas, governos e até grandes instituições financeiras utilizam as mídias para influenciar a maneira como pensamos, o que consumimos e como nos comportamos. Quando as pessoas não percebem isso, acabam sendo manipuladas, se tornando reféns de um sistema que não as ajuda a desenvolver sua verdadeira potencialidade. A rotina diária, os compromissos e o trabalho também colaboram para a manutenção desse estado de deriva. A maioria das pessoas vive no piloto automático, cumprindo suas obrigações sem reflexão, sem avaliar se o que está fazendo realmente tem valor ou propósito.
O trabalho, muitas vezes, se torna uma necessidade puramente financeira, sem nenhuma conexão com a realização pessoal ou o desenvolvimento de habilidades que possam enriquecer a vida. O simples ato de sobreviver ocupa o lugar do viver plenamente. O dia a dia de muitas pessoas é marcado pela repetição, pela falta de motivação e pela sensação de que estão vivendo no modo automático, sem conexão com seus verdadeiros desejos. Esse ciclo vicioso, de dia após dia vivendo sem propósito, vai gerando um desgaste emocional e psicológico. Pessoas que vivem sem um propósito definido frequentemente se sentem frustradas, ansiosas e até mesmo deprimidas. A sensação de estar vivendo sem controle e sem objetivos concretos gera um vazio existencial que se aprofunda com o tempo. Elas se sentem presas a uma vida que não escolheram, mas a qual se adaptaram por inércia ou por medo de tomar decisões difíceis. As consequências psicológicas e espirituais da deriva são profundas e graves. Além do desgaste emocional, viver sem direção pode levar ao sofrimento espiritual. Muitas pessoas se perdem na busca incessante por bens materiais ou status, acreditando que essas coisas preencherão o vazio interno, mas acabam se sentindo cada vez mais desiludidas. Esse tipo de vida, que não é vivida com propósito e clareza, muitas vezes resulta em uma desconexão da verdadeira essência do ser humano. Hill, em sua conversa com o diabo, deixa claro que a derivação não é uma condição inevitável. Ela é o resultado da falta de um plano claro, da falta de autodisciplina e da falta de uma mente treinada para resistir às influências externas. Para escapar dessa condição, Hill sugere que a chave está no autoconhecimento e no desenvolvimento de uma visão clara para o futuro. É necessário ter um propósito definido, uma missão de vida que sirva como guia para todas as decisões, ações e escolhas que fazemos. Não importa o tamanho do objetivo, o importante é que ele seja algo que realmente ressoe com a essência de quem somos. Esse propósito não precisa ser algo grandioso ou monumental. Ele pode ser algo simples, mas profundamente pessoal, como ajudar os outros, aprender constantemente ou simplesmente viver de acordo com valores específicos. O importante é que seja algo que dê direção, algo que faça a pessoa se levantar da cama todos os dias com um senso de missão e paixão. Hill sugere que sem essa visão, sem esse propósito, é fácil cair na armadilha da deriva. O impacto das mídias e da sociedade na deriva. Após explorar a falta de propósito e como ela impulsiona a deriva, Hill aprofunda a análise, abordando a influência de elementos externos na manutenção dessa condição. O diabo, sempre sorrateiro e astuto, revela que um dos maiores aliados que ele tem na criação de indivíduos à deriva é a mídia e, mais especificamente, a indústria do entretenimento e as redes sociais. A distração é a chave do meu controle sobre as massas, diz o diabo. Ele explica que, ao manter as pessoas ocupadas e preocupadas com questões superficiais, as mídias e os sistemas de comunicação conseguem desviar sua atenção do que realmente importa, seu propósito. As notícias de última hora, as fofocas, os escândalos e as distrações cotidianas são como pequenas iscas que alimentam o medo, a ansiedade e a incerteza. O efeito dessa constante exposição à informação desnecessária é profundo. As pessoas acabam vivendo em um estado de constante distração, sem tempo para refletir sobre suas próprias vidas, suas verdadeiras aspirações e suas necessidades espirituais. O diabo, de forma quase pedagógica, detalha como a tecnologia moderna tem sido sua aliada mais eficaz na manutenção de um mundo à deriva. As redes sociais, por exemplo, foram projetadas para incentivar uma busca incessante por aprovação externa, seja por meio de curtidas, seguidores ou comentários.
Nesse contexto, o valor de um indivíduo é muitas vezes medido pela quantidade de validação que ele recebe de outras pessoas, e não por seu valor intrínseco ou pelo cumprimento de seu propósito de vida. Além disso, o sistema educacional também contribui para esse estado de deriva. O diabo argumenta que as instituições de ensino, ao invés de encorajar a criatividade e o pensamento crítico, frequentemente promovem a conformidade. O objetivo das escolas não é necessariamente ensinar os alunos a pensar por si mesmos, mas a moldá-los para se encaixarem em uma estrutura que prioriza a obediência e a produção em massa. A educação tradicional, segundo Hill, não prepara os indivíduos para questionar o status quo ou para buscar uma vida mais plena e consciente. Em vez disso, ela os prepara para se tornarem peças de uma grande engrenagem, funcionando de acordo com as regras pré-estabelecidas e sem o estímulo para explorar seu próprio potencial. O diabo também destaca a maneira como a religião, em muitos casos, contribui para a manutenção da deriva. Embora a religião tenha aspectos positivos, como o apoio emocional e a moralidade, ele observa que muitas vezes ela é usada para manipular as massas e criar uma mentalidade de submissão. Muitas religiões instituem uma visão de mundo baseada no medo do pecado e da punição eterna, o que gera uma crença passiva e submissa. Em vez de promover a independência espiritual e a busca pela verdade interior, essas instituições podem, inadvertidamente, fazer com que as pessoas vivam suas vidas de acordo com dogmas externos, sem questionar ou explorar sua verdadeira essência. O diabo reconhece que isso cria um ciclo de dependência e medo que impede a verdadeira liberdade e autodescoberta. A crítica de Hill à religião organizada não é um ataque às crenças espirituais, mas uma chamada de atenção para a necessidade de encontrar uma espiritualidade pessoal, que empodere o indivíduo a buscar seu próprio caminho, sem ser refém de dogmas ou regras impostas. A verdadeira religião, segundo Hill, é aquela que leva à liberdade de pensamento e ação, e não à servidão ou ao conformismo. Esse cenário, com a mídia, a educação e as instituições religiosas trabalhando em conjunto para criar uma mentalidade coletiva, é, segundo o diabo, a fundação da deriva. A maioria das pessoas não é ensinada a pensar por si mesma. Em vez disso, elas são condicionadas a aceitar informações de fora, a seguir as tendências, a buscar aprovação e a viver de acordo com expectativas externas. E essa falta de autonomia é o que mantém as pessoas presas em uma existência sem propósito. Hill, então, nos desafia a refletir profundamente sobre essa realidade. Ele nos convida a examinar como estamos sendo moldados por esses fatores externos. Estamos realmente vivendo nossas vidas com propósito ou estamos apenas seguindo o fluxo, influenciados pelo que vemos na mídia, pelas expectativas sociais ou pelo medo do que os outros pensam? Para mudar essa condição, Hill sugere um exercício poderoso: tornar-se consciente de todas as influências externas em nossa vida. Identificar as áreas onde estamos sendo manipulados pela mídia, pela religião ou pela educação. A partir dessa conscientização, podemos começar a tomar decisões mais autênticas e independentes. Podemos começar a questionar as narrativas que nos são impostas e buscar nosso próprio caminho, livre de influências externas que não servem ao nosso bem-estar. O objetivo desta sessão é criar uma consciência crítica nos espectadores sobre as forças externas que os mantêm em um estado de deriva. Hill nos incentiva a observar com mais atenção as influências que nos rodeiam, as mídias, o sistema educacional e as instituições religiosas, e a refletir se estamos verdadeiramente em controle de nossas próprias vidas ou se estamos simplesmente sendo arrastados por correntes invisíveis. A liberdade, segundo Hill, começa com a conscientização.
Quando entendemos o que nos mantém à deriva, podemos então tomar as rédeas de nossa vida e começar a navegar em direção ao nosso propósito. A morte da vontade. Consequências psicológicas e espirituais da deriva. À medida que Napoleão Hill avança na sua entrevista com o diabo, uma verdade inquietante começa a emergir com nitidez. A deriva, muito mais do que um estado de distração ou de improdutividade, é uma condição que mina a essência do ser humano. Seu impacto é profundo, invisível e contínuo. Ela atua como um veneno que se espalha lentamente, atingindo a mente, as emoções e, por fim, a alma. O diabo deixa claro: sua maior vitória não é quando consegue fazer alguém cometer um erro grave, mas sim quando consegue apagar, pouco a pouco, a chama da vontade. A vontade humana é como o motor de um navio. Quando forte e bem dirigida, conduz o indivíduo a qualquer destino. Mas quando fragilizada, enferrujada e negligenciada, ela o deixa à deriva, vulnerável às correntes externas. A pessoa que vive à deriva não decide mais. Ela apenas reage, não pensa por si mesma, repete opiniões alheias, não age com intenção, apenas cumpre obrigações e, com o passar do tempo, perde a capacidade de sonhar, de planejar, de acreditar que pode moldar o próprio futuro. A vida se torna uma sequência de dias semelhantes, cada um tão vazio quanto o anterior. Hill nos mostra que a deriva tem um custo psicológico altíssimo. O ser humano, criado com a capacidade de imaginar, criar e evoluir, quando não usa esses dons, adoece. O entusiasmo desaparece, a energia vital se dissipa, a mente se torna um campo minado de dúvidas, medos e arrependimentos. E o diabo, com sua frieza característica, revela que esse estado de confusão mental é precisamente o que ele precisa para manter o controle. O derivante, aquele que vive sem propósito definido, torna-se escravo dos seus próprios hábitos. Ele entra em um ciclo onde repete comportamentos destrutivos sem sequer perceber. A procrastinação se instala. O medo de errar paralisa. A voz interior, que antes gritava por mudança, agora sussurra, fraca, quase inaudível. É como se a alma estivesse se afastando do corpo, deixando para trás apenas uma carcaça funcional. A insegurança torna-se companheira constante. O derivante começa a acreditar que não tem valor, que suas ideias não importam, que seus sonhos são tolos. Essa autossabotagem silenciosa é um dos maiores triunfos do diabo. E ele não precisa fazer grandes movimentos para que isso aconteça. Basta garantir que a pessoa permaneça desconectada de sua essência, ocupada demais com distrações, preocupada demais com a opinião alheia. Hill aponta que o maior sintoma da deriva é o vazio existencial, a sensação persistente de que falta algo. Não importa quanto a pessoa ganhe, o que conquiste, onde more, nada parece preencher o buraco que se abriu dentro dela. E é nesse buraco que o diabo finca suas garras. Ele alimenta esse vazio com vícios, com distrações tecnológicas, com promessas de felicidade imediata e superficial. O ser humano derivante se torna previsível, facilmente manipulável. Ele troca seus valores por conforto, sua liberdade por segurança, sua autenticidade por aceitação social. E quanto mais se afasta de sua verdadeira identidade, mais sofre. Mas, ironicamente, esse sofrimento não o desperta. Pelo contrário, o afunda ainda mais no conformismo. Ele passa a dizer para si mesmo: é assim mesmo. E com essa frase, sela seu destino. Hill não limita sua análise ao plano psicológico. Ele avança para o nível espiritual, o mais profundo de todos. Ele afirma que a deriva é a negação do espírito criativo humano. É quando o indivíduo rompe seu elo com o propósito maior da existência. Cada pessoa nasce com uma centelha divina, com uma missão única. Mas o derivante, envolto em dúvidas e distrações, esquece disso. Vive para cumprir rotinas, agradar expectativas
e seguir caminhos que não escolheu conscientemente. O diabo, astuto, utiliza instituições e estruturas sociais para reforçar essa desconexão. Ele se infiltra na educação que premia a obediência cega, na religião que amedronta ao invés de inspirar, nos meios de comunicação que estimulam o medo, a inveja e o consumo desenfreado. Tudo isso contribui para silenciar a consciência crítica do indivíduo. E sem consciência crítica, não há vontade livre. Chega um momento em que o derivante já não sabe mais quem é. Ele perdeu suas referências internas, vive de aparências, seguindo tendências, acumulando coisas, buscando distrações. Mas a insatisfação o persegue, como uma sombra. E mesmo nos momentos de lazer, quando tudo parece estar bem, sente um incômodo profundo. A sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. Hill é enfático. Isso é uma forma de morte. Não a morte do corpo, mas da alma. A morte da criatividade, da ousadia, da esperança. Um tipo de falecimento emocional, em que a pessoa continua viva biologicamente, mas já não vibra, não sente, não se move com intenção. E o diabo sorri, pois é exatamente assim que deseja ver a humanidade, funcionando como máquinas, produzindo sem pensar, consumindo sem refletir. Mas mesmo nesse cenário sombrio, Hill planta uma semente de esperança. Ele afirma que é possível acordar desse transe, que basta um instante de clareza, uma fagulha de coragem para iniciar o processo de libertação. E essa libertação começa com uma decisão: recusar-se a viver no automático, escolher conscientemente sair da linha de montagem da vida e começar a construir um caminho próprio, com base em valores, propósito e verdade interior. Esse despertar não é fácil. Ele exige esforço, confronto interno, abandono de velhos hábitos. Mas é o único caminho para recuperar a vontade. A centelha ainda está lá, mesmo que escondida. E ao agir de forma intencional, mesmo que em pequenos passos, o ser humano reacende o fogo que parecia extinto. A partir daí, ele deixa de ser uma marionete e volta a ser protagonista da própria história. Hill encerra essa parte com uma advertência e um convite. A advertência: se você não assumir o controle da sua mente, alguém ou algo o fará por você. O convite: seja o senhor do seu destino e não o produto das circunstâncias. A deriva é sorrateira, mas a consciência é mais poderosa. E é através dela que o ser humano pode, enfim, recuperar sua liberdade. Como a deriva se instala, o processo invisível. Ao longo da entrevista entre Napoleão Hill e o diabo, uma revelação se torna cada vez mais evidente. A deriva não acontece de forma abrupta. Ela não surge como um raio que cai do céu ou um erro catastrófico. Ao contrário, a deriva se instala de forma silenciosa, gradual, quase imperceptível. E é justamente esse seu poder mais assustador. O diabo revela que seu método mais eficaz não é a confrontação direta, mas o condicionamento lento e constante. Ele não precisa empurrar alguém para o abismo. Basta que essa pessoa pare de caminhar na direção certa. O resto, o tempo, o tédio e a repetição cuidam por si só. A deriva começa com pequenas concessões, um hábito adiado, um medo não enfrentado, um desejo ignorado. E de repente, a pessoa está vivendo uma vida completamente desconectada de si mesma. A mente humana, quando não treinada para pensar de forma independente, é vulnerável às influências externas, e o diabo sabe disso. Ele se aproveita de cada brecha deixada por um pensamento automático. Ele infiltra dúvidas, racionalizações, distrações. E quanto mais passivo se torna o indivíduo, mais ele se distancia de suas metas, seus sonhos, seus valores. A consciência cede espaço ao piloto automático. A disciplina cede espaço ao conforto. E é assim que o processo invisível se estabelece. Hill expõe com precisão cirúrgica os elementos desse processo. O primeiro
é a rotina inconsciente. Quando as ações diárias não são questionadas, elas deixam de servir ao propósito e passam a servir ao sistema. O indivíduo acorda, trabalha, consome, dorme, repete, sem se perguntar por quê. Sem se dar conta, está seguindo um script que não escreveu. E o diabo, rindo nas sombras, se aproveita da ausência de questionamento. O segundo elemento é o medo cultivado. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo da mudança. O diabo não precisa criar esses medos. Ele apenas os reforça dia após dia com mensagens, crenças e experiências manipuladas. As escolas ensinam a evitar erros. As religiões impõem o medo do castigo. As famílias pregam o conformismo. E o indivíduo, cercado por essas vozes, começa a evitar o risco, a aventura, a ousadia. Ele troca a liberdade por segurança. Troca o potencial pela aceitação. O terceiro elemento é a procrastinação justificada. As pessoas dizem, mais tarde eu mudo, depois eu penso nisso, agora não é o momento. E o diabo se alimenta dessas justificativas. Ele sabe que o depois raramente chega. Cada dia adiado é um passo mais fundo na areia movediça da deriva. O indivíduo passa a acreditar que precisa de condições ideais para agir, mas essas condições ideais nunca chegam. E assim, a ação se dissolve no tempo. O quarto elemento é a distração permanente. O diabo revela que nunca teve um aliado tão poderoso quanto a mídia moderna. Redes sociais, entretenimento sem fim, informações fragmentadas, tudo contribui para manter as pessoas ocupadas, mas vazias. A mente nunca está em silêncio, nunca há tempo para refletir. E uma mente que não reflete, não desperta. O excesso de estímulo anula a profundidade. A pessoa sabe de tudo, mas não entende nada. Vê o mundo inteiro, mas não enxerga a si mesma. O quinto elemento é a crença de impotência. Depois de tanto tempo vivendo à deriva, o indivíduo começa a acreditar que não pode mais mudar, que é tarde demais, que seu destino está selado. Essa crença, plantada e regada pelo diabo, é uma prisão invisível. E o mais trágico é que, mesmo sendo falsa, ela tem o poder de paralisar completamente. A pessoa desiste antes mesmo de tentar e passa a viver em modo de sobrevivência, não mais de criação. Hill mostra que a soma desses elementos forma uma teia fina, mas resistente. Cada fio representa uma decisão não tomada, uma verdade ignorada, um medo aceito. E quando o indivíduo tenta se mover, sente-se preso. Não por correntes físicas, mas por padrões mentais enraizados. E o diabo, observando esse cenário, apenas aguarda. Ele não precisa fazer mais nada. O sistema já está funcionando sozinho. O processo da deriva se torna ainda mais eficaz quando é reforçado por instituições que deveriam libertar, mas aprisionam. A escola ensina a decorar, mas não a pensar. A igreja prega o medo, mas não a fé ativa. A mídia promove o consumo, mas não a consciência. E a família, muitas vezes, repete os mesmos padrões de gerações anteriores, sem perceber que está perpetuando a prisão mental. Tudo isso cria um ambiente onde pensar por si mesmo é quase um ato de rebeldia. O mais assustador da deriva é que ela pode acontecer mesmo entre pessoas de sucesso. Há profissionais bem-sucedidos que, por dentro, estão vazios. Pais de família respeitados que perderam o brilho nos olhos. Jovens promissores que já não acreditam em nada. O diabo não se importa com a aparência. Ele se alimenta da ausência de propósito. E quanto mais sutil sua influência, mais eficaz ela se torna. Mas Hill também oferece clareza. Assim como a deriva se instala em silêncio, a consciência também pode se despertar no silêncio. Um momento de introspecção, uma leitura transformadora, uma conversa honesta, uma dor que não pode mais ser ignorada. Tudo isso pode quebrar o padrão, e quando o padrão é quebrado, a mente começa a respirar, começa a lembrar, começa a buscar. Recuperar-se da deriva exige intenção,
Exige romper com velhos hábitos, exige silenciar o ruído externo para ouvir a própria verdade. Mas o primeiro passo é sempre perceber que se está à deriva. Sem essa consciência, não há libertação possível. O diabo sabe disso. Por isso, seu maior esforço não é amarrar o indivíduo, mas impedi-lo de perceber que está amarrado. A boa notícia, segundo Hill, é que o ser humano foi criado para evoluir, que a mente, mesmo condicionada por anos, pode ser reprogramada, que a vontade, mesmo adormecida, pode ser reacendida. O que separa o derivante do desperto não é a sorte, nem o talento, é a decisão de assumir o controle, a decisão de pensar, questionar, agir. E essa decisão, embora simples, muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento te fez refletir sobre a sua própria vida ou questionar os padrões que vem repetindo, então significa que a sua consciência já começou a despertar. E esse é o primeiro passo para sair da deriva. Agora me diga, você entendeu como a deriva se instala? Conseguiu perceber como ela age de forma sutil, silenciosa, quase invisível? Porque o mais perigoso não é estar preso, é não perceber que se está preso. Se você quer continuar essa jornada rumo à liberdade mental, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo e alcançar outras pessoas que também precisam despertar. No próximo episódio, vamos aprofundar ainda mais essa jornada. Vamos revelar as raízes dessa programação mental, como a escola, a religião, a mídia e até a família colaboram, muitas vezes sem saber, para manter você dentro da gaiola. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo.